Bom dia, pessoal. Estamos aqui para fazer uma revisão de tudo que estudamos aí no início, desde o início do semestre, que agora nós estamos trabalhando nessa ótica de semestre. E o nosso tema gerador é filosofia para quê? Para quê? É só para pensar um pouco. É preciso que a gente pare e pense um pouco. Então, filosofia é para isso. Então, esse programa, esse material produzido é para o ensino médio, para o primeiro ano, a turma T7 e 105, com o eixo norteador sobre filosofia e ciência. É sobre isso que nós vamos pensar um pouco. Filosofia e ciência. Desculpa. Então estão aí uma série de interrogativas para a gente começar a pensar. O que é mesmo ciência? O que é a ciência? Essa é uma das nossas grandes questões ao longo da aula. Pensaram aí? Quais são as suas relações? Com quem a ciência se relaciona? Como que ela se relaciona com a nossa disciplina, com o nosso tema em questão, que é a filosofia? Que relações ela faz com o mundo? Quais as relações da ciência com a humanidade? Quais são as suas benéficas e quais são os seus prejuízos? Há prejuízos? Há benefícios? Quais são esses benefícios? Então temos aí muitas perguntas, uma quantidade enorme de perguntas. E isso é o ato de filosofar, é pensar um pouco sobre essas questões. Agora, no momento atual e diante dessa pandemia, o que estamos vivendo é o maior ato filosófico que a ciência vem praticando, a fim de buscar uma solução para o grande problema da humanidade, a grande problemática, que é uma vacina para que a gente possa voltar ao nosso cotidiano, à nossa rotina, aos nossos relacionamentos, né? Então, para que isso aconteça, não há banalizações, não há sugestões, não há achismos, só vai haver a ação de pensar, refletir e produzir ciência. E a ciência produz e resolve problemas através das ações filosóficas que se impõem diante do desafio que nós estamos vivendo agora. Mas e as respostas? Então, as respostas daquilo que foi pensado resulta na prática trazendo a nossa situação problema, que não temos como fugir dela, a cura, a vacina, o remédio. A resposta são resultados concretos. Não são respostas no campo do romantismo nem da abstração. A resposta que a ciência nos dá com um ato de filosofar são respostas concretas. Então vamos conversar. E no café filosófico sempre tem uma boa piada.
é conversando que a gente se entende. E realmente, é conversando que a gente se entende, é conversando, é dialogando consigo e com o outro e com os demais envolvidos, é que a gente levanta o nosso balãozinho lá da interrogação, que nem nosso amigo ali, e acha soluções para os nossos problemas coletivos. O que vem de imediato na nossa mente quando se fala de filosofia? Então, botei essa questão aí, bem, bem prática, e aquilo que vocês já ouviram falar. Nosso amigo, conhecido, companheiro Sócrates, né? Sei que nada sei, mas isso é muito mais profundo. Mas quanto mais se estuda, quanto mais se evolui o conhecimento, mais a gente percebe que sabia muito pouco a respeito daquele determinado assunto. Isso é o conhecimento. Então, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu desconheço várias faces de um determinado tema, assunto ou objeto. Então, a constância de não saber nada é a constância de permanente busca do conhecimento. Inclusive, explicar as aplicações disso que eu falei agora é algo que eu gostaria que vocês pudessem ficar aí dialogando comigo e consigo e vendo o que é possível aplicar quando se fala de ciência. O que é possível a gente exemplificar? Que não seja somente falar do nome dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, enfim. Mas o que é que a gente consegue pensar? Incluindo isso também, mas não somente isso. Pois bem, quando a gente começa a refletir, pensar, refletir de novo, olhar, examinar, refletir de novo, buscar outras opiniões, é quando a gente inicia o ato, a ação filosófica. E a ação filosófica impulsiona a ciência a práticas das quais extrairá de lá uma concretude, uma solução para uma determinada questão. Então, é tudo que nós iremos fazer agora. Começando pela ciência. E começando a descobrir, a saber algo a mais sobre ela, mais profundo. Então, coloquei ali um conceito que fala que é um conjunto de conhecimentos. Mas são conhecimentos racionais, não são conhecimentos furtivos, vagos, tá? São racionais, são prováveis, tá? Eles são sistemáticos. E esse conhecimento é necessário, é imprescindível que ele seja verificado. Quando voltamos para a nossa situação, problema, coronavírus. Alguns descobriram a vacina, aqui no Brasil começou alguns testes. Essa é a fase da verificação. Então, uns vão ganhar o vírus ativado, outros vão ganhar um placebo e vamos se verificar como é que se dá o comportamento dos indivíduos em relação à imunização. Então, ele é sistemático, ele vai ter um tempo, uma tabela, um acompanhamento. Ele é metódico, por isso que tem placebo e tem o vírus neutralizado para vacina, tá? E ele se refere a um objeto de mesma natureza. Então, vírus e vacina
Vírus, vacina, remédio, certo? Porém, o conhecimento científico, que é o que eu falei lá no início, o conhecimento, ele muda. Lá no início, os cientistas começaram a partir de um conhecimento que eles tinham, de uma ideia de que o vírus era simplesmente uma gripe, visto que isso não conferiu, eles não puderam partir das vacinas virais que eles já tinham para a gripe para a constituição de uma vacina do coronavírus. Então, aquele conhecimento, ele já passou, diríamos, para um senso comum. E é preciso que se renove, que se crie novas estratégias para novos conhecimentos. Por isso que a gente fala, tem um capítulo da filosofia que se fala: verdades são como cristais, quebram-se a qualquer momento. O conhecimento também é assim. Ele se modifica. Ele tem que se modificar. É necessário. Ele não pode ser absoluto, tá? Ele vai se transformando em algo obsoleto. Mas não que aquilo que se conheceu primeiramente, quando o homem descobriu o fogo, ele tinha uma ideia do uso e da utilidade do fogo e como manipulá-lo. Hoje a gente já usa o fogo e já canaliza a energia. O fogo essencialmente foi descoberto, ele não vai mudar. Mas as formas, a essência, tudo que foi se descobrindo foi modificando aquele conceito inicial que se tinha do fogo lá no início das eras. Então esse rapaz ali que eu coloquei para vocês, com o macaquinho ali, tá? Ele tá cheio de lamparina na cabeça, cheio de lâmpadas. Então o conhecimento é exatamente isso. É um grande lustre. A gente carrega um grande lustre no cérebro, que a gente chama de sinapse. Aí tem uma luzinha, acende outra, depois outra, depois outra. E quando todas elas ficam sincronizadas, que a gente chama de a grande ideia, então ali surge, ali nasce, na sincronização dessas luzes, as ideias. Tem um filósofo francês, Deleuze, e ele fala das luzes. Ele fala sobre a imagem e sobre as luzes de ideias que o ser humano é capaz de captar através da lente da fotografia, entre outras coisas. Recomendo, é muito bom que vocês possam ler. Já apresentei esse autor em outros anos, né, para outras turmas, e ele é um autor da modernidade, tá? Voltando ao nosso assunto e fazendo um resuminho, a ciência é um método objetivo, lógico, sistemático, de análise dos fenômenos criados, para permitir a acumulação de conhecimento fidedigno. A gente tem que ser fidedigno. Porque se a vacina não for fidedigna, ela não vai resolver os nossos problemas. Ela vai nos ocasionar mais problemas. Então é preciso que durante todo o desenvolvimento das técnicas, dos métodos que a ciência vai se utilizar, junto com todas as ações filosóficas que são pensar em relação ao que deu certo, o que não deu certo. Isso é a filosofia versus ciência. E tudo isso precisa ser fidedigno. Quando eu falo disso, eu vou trazer aqui uma puxadinha para todo mundo, que é do fórum. A gente criou o fórum. Lá no fórum de discussão é um espaço para vocês ir desenvolvendo e treinando e colocando a opinião de vocês. Eu adoro quando as opiniões que chegam lá são produzidas pelas próprias pessoas, com seus acertos, com seus erros, mas isso é fidedigno.
E é isso que tem valor. Não é a opinião de alguém que a gente não conhece e para lá no fórum a falar conosco. A gente entende que essa pessoa não pertence ao nosso grupo, à nossa turma, então essa pessoa, esse conhecimento que ela está trazendo para o nosso grupo, para o nosso nível de conversa, não é fidedigno. Então coloquem lá as suas opiniões, com seus erros e com seus acertos. Também conheci uma psicopedagoga que ela dizia: não existem erros. A escola deveria esquecer dessa palavra, arriscar essa palavra. O que nós temos são tentativas de acerto. Pois a ciência ela vai muito bem, todas as ciências, porque elas não erram, elas têm tentativas de acerto. E se aquele experimento da vacina A não deu, certo? Eles vão para o B, eles vão para o C, eles vão para o D, eles vão tentar tantas vezes quanto forem necessárias. Então não foi, não, a senhora errou? Não, eu tentei um método e não funcionou. Agora eu vou tentar o método 2. E é dessa forma que é uma dinâmica que está no mundo das ciências que a gente leva os alunos a exercitar. Não erramos, temos tentativas de acerto. Em outras palavras, então, a ciência busca compreender. Ela compreende o conjunto das relações, ou de elementos químicos, ou das relações humanas, ou das relações internacionais, que vocês estudam em geografia. Então, a filosofia, ela passa e prepassa por todas as disciplinas. Se a pessoa quer ir bem em todas as áreas do conhecimento, ela primeiro precisa ir muito bem em filosofia. Aprender a pensar, aprender a manipular esse conjunto de relações além daquilo que está aparente aos nossos olhos, além daquilo que está no senso comum. A gente se torna cientista, científico, a partir do momento que a gente abandona as coisas do senso comum e descobrindo explicações lógicas, coerentes, fidedignas para uma organização, para uma classificação, para uma compreensão da natureza que a gente está inserido. Ou seja, compreender um mundo. Agora nós vamos começar individualmente, coletivamente, aí, pelas redes sociais, uma nova consciência, uma nova classificação, uma nova ordenação, uma nova compreensão desta nova natureza que nós vamos nos inserir neste novo mundo. Então, tá aí a mídia já trabalhando a palavra new, né? Novo. O novo, a nova forma de se relacionar, a nova forma de se vestir. Agora eu assisti essa semana ali no encontro, uma live de uma nova forma de maquiar os olhos a fim de que a gente possa realçar nossas belezas mesmo que nós estejamos com máscara. Uma nova forma eu também vi dos homens cortarem, fazerem cortes apropriados para suas barbas, a fim de que eles fiquem elegantes com as máscaras e com suas barbas. Vai ser um novo. E esse novo é produzido por todas as reflexões que todos estão fazendo em conjunto. E isso é ciência também.